Quanto mais forte for a relação e a conexão entre os indivíduos, mais provável que os seguidores queiram ajudar o líder. E é disso que nós vamos falar hoje no 10º vídeo desta série de 21 vídeos das leis irrefutáveis para desenvolver a liderança em você. E nós vamos falar hoje da lei da conexão. Mas antes disso, se conecta aqui no canal se você ainda não é conectado, se inscreva, compartilhe, traga suas dúvidas, contribua. Vamos fazer com que esse canal seja mais divulgado e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Sou Elizabeth Crespo e nós hoje vamos falar da lei da conexão. Líderes tocam primeiro o coração, para depois pedir uma mãozinha. Há momentos na carreira de um líder que determina que tipo de liderança, que tipo de líder ele é. Isso é a forma como ele atinge o teu público em geral, seus seguidores, como ele faz isso acontecer. Alguns incidentes mostram que tipo de líder você é e o que a sua liderança representa para aquelas pessoas. E isso é o que a lei da conexão vai nos mostrar ao longo deste vídeo. Para exemplificar o que eu acabei de dizer, eu vou contar aqui 2 momentos vividos pelo presidente nos Estados Unidos e como esses 2 momentos impactaram a forma dos seus seguidores e seus liderados olharem para ele durante aquele mandato. O primeiro desses momentos foi em 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos sofreu o ataque terrorista, onde os aviões atacaram as Torres Gêmeas e o Pentágono. 4 dias após isso, o presidente foi conhecer os escombros, aonde tinha acontecido aquele ataque lá, onde o prédio tinha caído. A população estava enfurecida, com raiva, triste, chorando os seus mortos, com medo do futuro, estavam desconsolados. E nesse momento o presidente chegou lá, 4 dias depois as pessoas estavam cansadas, fazendo todo aquele trabalho. Ele andou sobre os escombros, reconheceu o ambiente junto com os bombeiros, as equipes que estavam trabalhando ali, cumprimentou todo mundo, apertando a sua mão e agradecendo, dizendo que o amor da população e o amor dele estava junto com aquelas pessoas e que eles agradeciam muito eles pelo trabalho que eles estavam fazendo. Conta-se que na época as pessoas que estavam muito cansadas se sentiram revigoradas naquele momento. Uma das fotos que foram muito divulgadas nesse momento foi em cima de um escombro onde o presidente abraçava um bombeiro. E ele, falando com ele, a população gritava, dizendo o seguinte: não estamos te ouvindo, não estamos te ouvindo. E ele grita de volta para a população: mas eu te escuto. As pessoas te escutam. O mundo escutarão vocês. E as pessoas que fizeram isso em breve também escutarão. Nesse momento, as pessoas se sentiram acolhidas. E aí, o presidente soube se conectar com o povo dos Estados Unidos. E que foi o que determinou como ia acontecer aquele primeiro mandato do presidente. O segundo momento aconteceu em 31 de agosto de 2005. Após a passagem do furacão Katrina, os diques de Nova Orleans se romperam. E nesse momento inundou toda a cidade, a população ficou abandonada, isolada, água para tudo quanto é lado. Em vez de fazer o que o Bush fez anteriormente em Nova York em 2011, ele simplesmente sobrevoou a região por um helicóptero. E nesse momento ele não se conecta com as pessoas. A população se sente traída, abandonada, sem recurso. Nenhuma autoridade foi verificar o local e dar apoio próximo a essa população. Eles ficaram totalmente isolados, sentindo traído e muito abandonado pelas autoridades americanas. Depois da tragédia passada, o presidente não conseguiu
conquistar mais a confiança da população. Independente da quantidade que ele investiu para recuperar o lugar, independente de todas as ações que ele fizesse, prefeitos democratas, outras pessoas mostrando o quanto ele investiu, que possibilitou realmente mudar aquela situação, ele já não conseguia mais ter a confiança das pessoas. Aquele laço foi abalado e aí não tem como. O que ele fez depois não reverteu esse cenário. No que diz respeito a trabalhar com pessoas, o coração vem antes da mente. Independente se você está se comunicando com um estádio lotado de pessoas, ou numa reunião para 3, 4 pessoas, ou até no seu relacionamento conjugal com a pessoa que você se relaciona. Sempre você vai se conectar pelo emocional. Pense num palestrante, num professor, qual deles te atraiu mais atenção? Quando você foi numa palestra que só tinha fatos, dados, estatísticas, ou naquela pessoa que se conectou com você com uma história que ela contou, ou com uma brincadeira, uma piada que mexeu com o seu emocional? Se você em algum momento já fez parte de uma equipe ou liderou um time vitorioso que entrega bom resultado, que está sempre conquistando o que está buscando, você vai ver que o que conecta essas pessoas são as relações emocionais. É o que foi criado, independente do líder dar só instruções, mostrar que rumo tem que seguir, mas como essa relação foi construída para que essas pessoas confiassem nesse líder e criassem esse caminho à vitória. John Max usa uma frase com muita constância com as suas equipes, apesar deles resmungarem bastante. As pessoas não se preocupam o quanto você sabe, até descobrirem o quanto você se preocupa com elas. E é isso, você tem que ter a habilidade de se conectar, tanto com a organização inteira, com grandes plateias, quanto com o indivíduo que está próximo de você. O bom líder, ele consegue fazer com que todos olhem para ele de forma individual e se conectando com ele, com as suas experiências, cada um de um jeito, mas fazendo com que aquela conexão faça com que te siga, faça com que acredite no que você deseja de cada uma delas. Não adianta, né? Você não consegue atingir a mente e a produtividade de alguém se antes não tocar teu coração. Conecte-se com as pessoas individualmente, para que você consiga o resultado em grupo. Não adianta, quando você vai fazer uma reunião, uma palestra, não adianta você olhar o grupo que está ali, o time que está ali. Você precisa olhar para as pessoas que estão dentro daquela reunião, daquela palestra. Lembro que certa vez eu precisava fazer um comunicado mais complicado para uma equipe. E assim, eu tinha um cargo de gestão e abaixo de mim tinha um supervisor e cada supervisor desse tinha 20 pessoas abaixo da sua gestão. E como o comunicado era mais delicado, eu ia fazer toda uma mudança de estrutura, tendo necessidade de mudança de horário de trabalho desses colaboradores, eu decidi comunicar diretamente aos colaboradores com o apoio desses gestores. E eu lembro que eu entrei numa sala e que as pessoas tinham um horário meio privilegiado. E na hora que eu comecei a falar com aquelas pessoas, eu sabia que ia ser muito desafiadora aquela reunião e que naquele momento eu ia ter que ter uma cautela maior para fazer isso. Quando eu comecei a fazer a reunião, expliquei todo o contexto, só que durante a reunião eu fui trazendo, e cada vez que alguém me trazia uma pergunta, eu fui trazendo exemplo, usando o nome das pessoas que estavam na reunião e falando individualmente para cada um, usando exemplos, considerando aquelas pessoas que estavam na reunião. Na hora que acabei a reunião, de 30 e poucos minutos, mais ou menos, saí, todo mundo falou, não, tranquilo, tá, e como que a gente faz? Vai ser a partir de segunda-feira? E eu fiquei assim, meio chocada, terminei a reunião, foi um sucesso a minha reunião. E eu tinha conseguido atingir meu objetivo sem 1/3 do grau de estresse que eu achei que eu ia ter com aquele time. Aquilo ali, eu saí da reunião, chamei o gestor, liberei as pessoas, o gestor foi para minha sala, falei, o que aconteceu? Que as pessoas aceitaram com tanta facilidade a minha proposta? Eu não entendi muito.
Será que eles vão realmente, eles entenderam que eu quero que eles mudem de horário aí por um período, que eles saiam desse horário que para eles é confortável, vá para esse outro horário? Será que eu fui clara? Não, você explicou tudo, você deu os exemplos e tudo. Eu falei assim, nossa, mas foi tão simples, foi tão fácil, alguma coisa parece que está faltando. Aí, ali conversando, uma das pessoas que estavam na reunião, que eu tinha uma proximidade maior, que era uma pessoa mais comprometida, que a gente sabia que estava num processo de desenvolvimento para algo futuro, eu a chamei na minha sala. Ela tinha acabado de voltar do café lá que eu tinha liberado as pessoas. Eu voltei e falei assim: me fala uma coisa. Vocês entenderam qual era a minha proposta, o que eu pedi? Você pode me explicar o que eu propus para vocês? E ele foi e me contou o que eu tinha proposto, que eu estava pedindo para eles se trocarem de horário por 30 dias, que eu precisava que eles saíssem daquele horário e viessem para um horário que ia impactar a vida deles, mas que era necessário por causa do produto que a gente ia lançar e tal. Eu falei, é isso. Eu falei assim, eu não vi nenhuma relutância de vocês, eu não senti aí. Você acabou de voltar do café, todo mundo entendeu? Sim, Beth. Eu falei assim, e por que foi tão simples vocês aceitarem? Aí a pessoa vira para mim, surpreendentemente, e diz o seguinte: Beth, você falou individualmente com cada um ali. Você sabia o nome das 20 pessoas que estavam na sala. Todos os exemplos que você deu, mostrando cada horário, você sabia com quem você estava falando. Como alguém não vai se comprometer com você por 30 dias se você nos respeitou tanto olhando para cada um de nós de forma individual? Naquele momento, eu entendi o grande X da questão, que é a importância de olhar para o indivíduo. Tanto é que hoje, nas minhas mentorias, quando eu estou mentorando um gestor, ou quando eu estou dando treinamento de líderes, eu sou categórica em dizer para cada um deles: faça gestão individual para conquistar grandes resultados em grupo. Então você tem que se conectar individualmente com cada um da tua equipe para que você consiga se conectar com a sua equipe como um todo. Agora eu vou compartilhar com vocês 8 formas de se conectar com as pessoas. Primeiro, se conecte consigo mesmo. Você precisa saber quem você é e onde você quer chegar. Precisa confiar em você. Ninguém se conecta com alguém inseguro que não confia em si mesmo. Então, se hoje você não confia em você, não acredita no que você quer e onde você quer chegar, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar isso, mudar esse cenário. Seja pedindo ajuda, seja se aprimorando, mas você precisa mudar esse cenário para conseguir conectar-se com as outras pessoas. Segundo, comunique-se de forma aberta e sincera. Olha, não crie historinha, não seja falso, seja honesto com as pessoas. Nada mais se conecta com alguém do que você ser sincero, ser honesto. É muito melhor você dar um elogio sincero do que um cumprimento fingido. Então, assim, gente, não crie historinha, não elogie o que você não acredita, não conta uma história que não é verdadeira. Então, assim, seja aberto e sincero com as pessoas. Terceiro, conheça o seu público. É aquilo que eu acabei de falar com vocês da minha história. Quando você trabalha com o indivíduo, você tem que saber o nome das pessoas, você tem que conhecer sua história, entender os seus sonhos, entender as expectativas de cada um. Quando você quer falar para uma grande plateia ou para uma empresa, você tem que conhecer a organização. Saiba com quem você está falando, para quem você está falando, para você conseguir criar conexão com essas pessoas. Quarto, viva a sua mensagem. A coisa mais importante para um comunicador, para um líder, é ele ter credibilidade. E você só consegue ter credibilidade quando você fala algo que você realmente faz. Você é o exemplo do que você está ensinando ou está solicitando que as pessoas façam. Então, precisa ser honesto com o que você está pedindo para o teu público. Tem que ser coerente com o que você faz. Não adianta falar algo e agir de forma diferente. Quinto, vá aonde o seu público, seus seguidores, a sua plateia está. E o que quer dizer isso? Você precisa adequar a tua comunicação de acordo com o teu público.
pensar no histórico, na cultura, na forma de se comunicar, a fala. Não adianta você tentar falar para um jovem que acabou de entrar no mercado de trabalho, usar livros ou usar conhecimentos de coisas muito mais robuscada, mais séria, mais distante dele. Não adianta você tentar falar para um jovem de forma formal, sendo que ele se conecta com um mundo completamente diferente. O contrário também se faz sentido. Imagina, você tá indo dar uma reunião e as pessoas são tudo acima aí de 40 anos e você usar o vocabulário que os jovens usam. Essa semana passada, o meu esposo ouviu uma gíria da minha filha, e aí ele virou para outra e falou assim: o que significa isso? E a palavra que ela usou quer dizer: vamos lá para minha casa. Ele falou: nossa, mas não tinha casa em lugar nenhum. E eu nem sei como é essa gíria que ela estava usando, mas aí você vê que conexão diferente. São duas gerações muito distantes. Então, você precisa se adequar ao público, você precisa ir até onde o seu público está. E aí se fala da forma de falar, de como se comunicar, a forma de se vestir. De repente você vai precisar dar uma reunião para um grupo mais descolado. A vestimenta não é a mesma para uma reunião formal. Então é importante se atentar a essas conexões. Sexto, se concentre neles e não em você. Quando você quer se comunicar, se conectar com o público, você tem que estar atento ao teu público, não o que é legal para você, o que você gosta. É aquilo que eu falei para vocês. Imagine o seguinte: você vai se comunicar para um grupo de pessoas mais descolado, que assim, eles preferem estar de tênis e jeans. Por mais que você goste de roupa social, gosta de estar de sapato, de salto alto, é importante você estar mais próximo dele, pensando nele. Nesse momento, será que não vale a pena estar de jeans e de um tênis para aquela ação que você vai fazer? Então, assim, é sobre o outro, não é sobre você. Quando você está trazendo uma comunicação, não é sobre o que você acredita. Você precisa ouvir o outro para entender o que ele acredita, porque é muito mais sobre o teu público do que sobre você. Sétimo, acredite nelas. Uma coisa é você se comunicar com as pessoas porque você acredita que tem algo a dizer. Outra coisa é se comunicar com as pessoas porque você acredita que aquelas pessoas têm valor para você. Então, assim, acredite nestas pessoas, no valor que ela pode agregar para você. Oitavo, ofereça esperança e orientação. As pessoas esperam que o líder te ajude elas a chegar aonde elas desejam. Mas o líder é muito mais do que isso. O líder tem que ter a capacidade de gerar esperança nas pessoas e criar perspectiva de futuro. Mostrar para as pessoas que elas têm poder de conquistar o que elas desejam no futuro. Mostrar um caminho, um rumo em busca desse futuro. Alguns líderes têm dificuldade com a lei de conexão, porque ele acha que quem tem que criar relacionamento e conexão são seus seguidores. Isso, na realidade, é uma postura muito de líderes posicionais. Aqueles que acreditam: eu sou chefe, eu tenho cargo, eu tenho poder, eles, se quiserem, que venham até mim. E, gente, quem tem que dar o primeiro passo, que tem que ter iniciativa, é o líder. Você tem que criar essa conexão. E depois tem que continuar se esforçando para manter esses relacionamentos. Isso é fácil? Não, muitas vezes não. É difícil e trabalhoso, mas é necessário. A lei da conexão faz muita diferença para a sua liderança. Faz com que você realmente consiga se conectar verdadeiramente com os seus colaboradores, com a sua plateia, com o seu público em geral. Nunca subestime a importância de criar pontes entre você e as pessoas. Pense sempre: para liderar a si mesmo, use a cabeça. Para liderar os outros, use o coração. Essa é a base da lei da conexão. Agora vamos ver como aplicar a conexão na vida. O que quer dizer conecte-se a si mesmo? Isso quer dizer se conhecer e gostar
de quem você é. Então, vamos testar o seu nível de autoconhecimento. Como você descreveria a sua personalidade? Qual é a sua maior força de caráter? Qual é a sua maior fraqueza de caráter? Qual é o seu bem maior? Qual é o seu maior defeito? As pessoas, você se relaciona bem com as pessoas? De 1 a 10, qual seria esse resultado? O quanto você se comunica bem com os outros? De 1 a 10, qual é o número? E você? As pessoas gostam de você? De 1 a 10. Responda essas perguntas e pede 3 pessoas que te conhecem para responder elas também. E compare com você para ver se as perguntas, as respostas dessas pessoas estão coerentes com o que você respondeu. Se tiver ok, perfeito, muito bom, você está no caminho certo. Agora, se tiver muita divergência, está na hora de buscar autoconhecimento, buscar entender quais são as suas forças de verdade e como trabalhar as suas fraquezas. E para isso, busca um mentor, um curso, vai buscar uma profissionalização, vai entender como transformar esse resultado aí a teu favor. Segundo, procure andar no meio da multidão. Na organização que você trabalha ou nos ambientes que você precisa estar liderando essas pessoas, procure interagir, se conectar com as pessoas do lado emocional, tentando conhecê-las, saber quem são, antes de começar a falar de trabalho. E mesmo com as pessoas que você já conhece, que você já tem uma relação, invista um pouco de tempo nessa relação, falando de outros assuntos, além dos assuntos específicos das demandas e trabalhos de cada um. Isso vai poder levar algum tempo para você criar essas conexões ou, no seu dia a dia, investir mais tempo para que você tenha essas relações duradouras com as pessoas. Mas eu posso dizer para você que vale a pena. Alguns vão dizer, pô, eu vou perder minutos preciosos do meu dia de trabalho conversando amenidades com as outras pessoas. No final das contas, esse dividendo, o resultado dessa matemática é muito satisfatório. Vai ser um futuro com lucros exponenciais nesse investimento. Vale a pena. Depois você só me conta o quanto isso te gerou de rentabilidade. Terceiro, bons líderes são bons comunicadores. Então, numa escala de 1 a 10, o quanto é ou está a sua comunicação? Se tiver abaixo de 8, a minha sugestão é ir buscar se desenvolver, buscar ler livros a respeito desse tema, assistir programas, vídeos, entender como se comunicar para ver o que faz sentido e o que não faz. Barack Obama passava horas do dia se preparando para fazer um discurso, para se comunicar da melhor forma. E assim, não tem como liderar pessoas se você não tocá-la. E a melhor forma de tocar alguém é se comunicando de forma assertiva. E por fim, como líder, encontre tempo para estar à disposição das pessoas. Descubra o nome delas. Diga o quanto você a valoriza, o quanto o trabalho delas é importante. Conheça mais quem está contigo. E principalmente, a escute. E se você ainda não comentou aqui, não compartilhou, não perca essa oportunidade.